Estamos aqui com a monitora Cida. Cida, eu gostaria de perguntar para você, o que são hotspots? Não tenho nem ideia. Estamos aqui com o dedicado aluno Rodrigo Lopes e eu gostaria de te perguntar, o que são hotspots? O que são os benditos hotspots? Vou procurar no Aurélio também, que eu não tenho ideia. Já que ninguém sabe, vamos explicar com os nossos especialistas. Primeiramente, para entender os hotspots, precisamos conhecer o vulcanismo na Terra. Venha conosco. Olá, meu nome é Osvaldo Aranha e eu sou um geólogo. Resumidamente, o vulcanismo na Terra ocorre quando o magma derrete regiões da base da litosfera. Como possui menor densidade, como podemos ver na imagem, eleva-se até atingir a superfície, formando estruturas denominadas vulcões. Esse evento é comum em regiões de fronteiras entre placas tectônicas. Um exemplo claro seria associar os vulcões do Círculo de Fogo do Pacífico, como podemos ver, com as bordas da placa do Pacífico. Com as correntes de convecção do manto, as placas se movimentam de diferentes modos. No caso do movimento convergente entre placa oceânica e continental, especialmente, a formação de vulcões é muito mais comum. A placa mais densa, a oceânica, mergulha sobre a continental. E como esta continental é composta de rochas sedimentares recheadas de água, tem ponto de fusão menor. Assim, quando o manto aquece essa água e essas rochas sedimentares e a placa em si, que também tem rochas magmáticas e metamórficas, esse aglomerado rochoso derrete, resultando no aparecimento de câmaras magmáticas. Para o movimento divergente, por sua vez, a abertura de placas gerará o contato de magma, como a gente pode ver na imagem, com a superfície, podendo gerar vulcões. Porém, embora grande parte dos vulcões sejam originados em locais de encontros de placas, existem alguns deles que ocorrem no meio das placas. Estes vulcões intraplacas são chamados de hotspots. Na imagem a gente pode ver a existência de alguns deles dentro de placas grandes, como a placa do Pacífico. Agora abordaremos sobre esse assunto. Muito obrigado. Olá, eu sou a geóloga Bruna Luiz e irei explicar o que são e como funcionam os hotspots. Bem, apesar da maioria das atividades vulcânicas e sísmicas ocorrerem nos limites e encontros de placas tectônicas, alguns vulcões se encontram no meio delas. Os hotspots são pontos fixos de decorrência desse vulcanismo intraplacas, quase totalmente imunes ao movimento das placas, já que são originadas devido a uma pluma de calor do manto abaixo da região. As plumas são colunas de calor que sobem desde a base do manto e do núcleo líquido que atingem a litosfera em movimento de convecção. Quando o material sólido da pluma atinge a parte superior do manto, começa a fundir, pois essa região possui baixa pressão e menor ponto de fusão. Isso gera câmaras magmáticas. Como já dito, a menor densidade do magma o eleva à crosta, resultando em atividade vulcânica, igualmente como ocorre em vulcões presentes nos encontros de placas. Em contraste, um vulcão formado sobre um hotspot estará ativo apenas enquanto estiver acima do ponto. Então, à medida que a placa se movimenta, o vulcão se torna inativo, já que se distancia dele. Em consequência, se forma um novo vulcão no lugar do ponto. Por geralmente não mudar de lugar, o hotspot deixa uma cadeia de vulcões inativos na placa que se desloca acima dele. Olá, eu sou o geólogo Milton Fernandes. O melhor exemplo do fenômeno do hotspot é o arquipélago de ilhas vulcânicas do Havaí. As ilhas havaianas foram formadas por inúmeras erupções de lava ao longo de milhões de anos, oriundas dos chamados hotspots. Como explicado pela Bruna, o hotspot em si não se mexe. Porém, a placa onde ele está localizado, a placa do Pacífico, se move cerca de 8,6 cm por ano, na direção noroeste. O movimento da placa faz com que a ilha que esteja em cima do hotspot seja gradualmente retirada de cima dele e outra seja criada no lugar. Este processo de crescimento e extinção dos vulcões, ao longo de vários milhões de anos, criou uma longa fila linear de ilhas vulcânicas. Devido a esse movimento, atualmente, Hawaii é a única ilha com atividade vulcânica. Estima-se que dentro de 1 milhão de anos, a ilha provavelmente já terá se afastado do ponto quente e outra ilha nova será formada. O outro exemplo é Fernando de Noronha. No caso do arquipélago brasileiro, o hotspot já está inativo. Apesar de a ilha principal possuir 90% da área do arquipélago, outras 20 ilhas e ilhotas estão presentes nele. Existem estudos que contestam a existência de um hotspot,
Porém, até o momento, devido ao modo como as ilhas estão dispostas e a presença da grande cratera, é a hipótese mais aceita sobre a origem das ilhas. Agora voltaremos com os nossos repórteres. Contudo, ainda persistem dúvidas. A pluma mantélica vem do próprio manto ou do núcleo da Terra? As plumas impulsionam as correntes de convecção do manto? Essas e outras perguntas irão nos intrigar por muito tempo, demonstrando ainda o longo caminho que a geologia deve percorrer para explicar determinados fenômenos terrestres. Isso nos leva à pergunta inicial do vídeo. Você sabe o que são hotspots? Durante essa aula, tentamos explicar algumas hipóteses sobre o fenômeno, porém, existem conceitos que nem mesmo são aceitos por toda a comunidade científica. De qualquer maneira, estaremos aqui disponíveis para responder a qualquer dúvida. Obrigado por assistirem, até mais! Vou procurar no Aurélio.